Bem, pessoal, vamos falar agora sobre orientação a objetos propriamente dito. A orientação a objetos, segundo o Wikipedia, ele traz uma definição para a gente que é a seguinte: a orientação a objetos é um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas de software baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos. É bem interessante essa definição, né? Ela deixa bem claro que a orientação ao objeto ela não se limita apenas em ser uma nova forma de programação. Ela também se preocupa com a modelagem, que é análise e projeto, né? Dos processos e tarefas que devem ser realizados. Mais do que um tipo de linguagem de programação, que ela não é, tá? A orientação ao objeto não é uma linguagem de programação. A orientação a objetos é uma nova forma de se pensar e representar de forma mais realista as necessidades dos softwares. Coisa que a gente falou lá sobre a programação estruturada, que muitas vezes por causa da simplificação ela não conseguia representar de uma forma tão fiel o que a gente precisava fazer. Bem, a orientação a objetos não é um paradigma que inventou algo realmente revolucionário, tá? Na verdade, ela facilitou o processo de programação a partir do que já existia. Deu uma nova roupagem à programação e assim tornou em um processo de alto nível. A orientação a objetos ela torna mais fácil atingirmos algumas coisas que são os fundamentos delas, tá? Entre elas o reuso e o acoplamento, entre outras técnicas que visam tornar o código mais profissional e manutenível. Palavra esquisita, né? Manutenível, que é a manutenção desse código. Bem, ela tem aí, alguns fundamentos, dependendo da literatura que você estiver lendo, pode mudar um pouquinho, mas é basicamente isso daqui mesmo, que é a abstração, o reuso e o encapsulamento. Falando mais aí sobre a abstração, né? Assim como no nosso cotidiano nós abstraímos de certas dificuldades para atingirmos as nossas metas, na programação orientada a objetos não poderia ser diferente, já que ela busca reproduzir no mundo real. Afinal, como já havia sido dito, né, programamos para automatizar processos do nosso dia a dia. Esse é o grande ponto, é pegar aquela coisa que muitas vezes é repetitiva, que alguém pode errar por repetição, e a programação nada mais é do que pegar isso e transformar, num processo automatizado. Se você pegar o dicionário, tá, entre algumas das definições sobre abstração, tem uma que se encaixa bem no nosso contexto, que é essa daqui, ó. Processo pelo qual se isolam características de um objeto, considerando os que tenham em comum certos grupos de objetos. A ideia que essa definição transmite é que não devemos nos preocupar com características menos importantes, ou seja, acidentais. Devemos, nesse caso, nos concentrar apenas nos aspectos essenciais. Por natureza, as abstrações devem ser incompletas e imprecisas, mas isso não significa que ela perderá sua utilidade. Na verdade, essa é a sua grande vantagem, pois nos permite, a partir de um contexto inicial, modelar necessidades específicas. Isso possibilita flexibilidade no processo de programação, pois é possível não trabalharmos com o conceito de alvo diretamente, mas sim com as suas abstrações. Por exemplo, vamos pensar numa fábrica de cadeira. Tá? Uma fábrica de cadeira, se a gente fosse representar os produtos que ela fabrica e vende. Ou mesmo que um dia ela venha fabricar e vender. Talvez uma coisa que não esteja aqui, mas que ela teve num planejamento, no radar, né? A gente podia pensar inicialmente em uma cadeira de forma mais básica, a forma mais abstrata possível, tá? Com essa cadeira que você está vendo aí na imagem, por exemplo. Com isso, o processo de produção seria facilitado, pois não saberia inicialmente quais os tipos de cadeira que ela poderia fabricar, mas saberia que a cadeira teria pelo menos perna, assento e encosto.
Por isso a generalização. Aí, a partir disso, ela poderia fabricar diversos tipos de cadeira, como uma cadeira de praia, uma cadeira de sala de aula, né? Uma cadeira mais convencional, uma imagenzinha aí, ó. Uma cadeira mais, entre aspas, moderna, uma cadeira gamer e infinitos outros tipos de cadeira, né? Vários outros tipos de cadeira. À medida que novas necessidades vão surgindo, novas demandas vão surgindo no mercado, a fábrica de cadeira vai planejando e criando novas cadeiras. Nesse caso, o que acontece? Ela adaptaria a sua linha de produção a partir de um molde inicial. Se você observar, todas as cadeiras têm as pernas, o assento e o encosto. Justamente o que o nosso molde lá previa. Apesar de ter coisas diferentes, essa base ela existe em todas, por isso que a gente abstrai. Em cada tipo, algo poderia ser acrescentado ou modificado de acordo com a sua especificidade. Por exemplo, a cadeira gamer tem rodinha, tá vendo ali? Ó? Tem aquele encosto dos braços também, que não tem nas outras. Então, já na cadeira mais convencional, né? Por exemplo, a imagem que está do lado direito ali, ela não tem, ela é muito mais parecida com o nosso modelo. Se você pensar numa cadeira de sala de aula, ela tem um braço, uma cadeira de praia reclinável, enfim. A cadeira moderna pode ter um assento acoplado ao encosto. Olha ali a nossa cadeira moderna ali, ó, do lado esquerdo, a branca. Menor, é uma coisa só, né? Com isso, a gente nota que a partir de um modelo inicial, que é o nosso molde da cadeira, adaptações foram realizadas para suprir as necessidades mais específicas. Os processos de inicialmente se pensar no mais abstrato e posteriormente acrescentar ou se adaptar são conhecidos como generalização e especialização, respectivamente. Então, generalização, eu penso no mais genérico, no mais abstrato, aquilo que vai servir, entre aspas, para todo mundo. E a especialização é aquilo que eu já defini, por exemplo, pensar o que vai ter a cadeira gamer. É a especialização. Pensar na cadeira é a generalização. Tá? Então, isso é abstração. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre o reuso. O que acontece? Não existe pior prática em programação que a repetição de código. Isso leva a um código frágil, propício a resultado inesperado, pode dar mais erro. Tá? Quanto mais códigos são repetidos pela aplicação, mais difícil vai se tornando a manutenção desse código. Isso porque facilmente se pode esquecer de atualizar algum ponto que logo levará a uma inconsistência. Pois, se é o mesmo código que está presente em vários lugares, é de se esperar que ele esteja igual em todos esses lugares, né? Já que é o mesmo código. Bem, para alcançar esse fundamento que eu reuso, a orientação a objetos ela provê um conceito que visa facilitar essa aplicação. O fato de simplesmente utilizarmos uma linguagem orientada a objetos não é suficiente para se atingir essa reusabilidade. É muito importante isso, tá, gente? Não é porque eu estou programando com Java, que é uma linguagem que nasceu orientada a objetos, que eu estou programando orientado a objetos. São coisas bem diferentes. Às vezes, numa linguagem orientada a objeto, a gente programa estruturado. E sabe o mais interessante? Que às vezes, programar estruturado vai resolver o seu problema, tá? Não estou falando aqui que é ruim programar estruturado, estou falando que é diferente. Que a programação estruturada, se você vai fazer uma aplicação mais complexa, é mais difícil. Mas em nenhum momento estou falando que é ruim, que é melhor ou pior. Estou falando que são coisas diferentes. Então, no caso, quando a gente está usando a programação orientada a objetos, uma linguagem orientada a objetos como Java, por exemplo, e aí você está programando estruturado, o que você está fazendo? Você está usando uma ferramenta de uma maneira que não é a melhor, você não está extraindo o melhor dela. Você está pegando aquele carro que consegue chegar na velocidade de
300 km por hora, aquele carro de corrida que chega lá a 300 km por hora. Desculpa, eu não entendo muito de carro também. E você tá lá na corrida a 150, você tá na terceira marcha com ele. Você não tá indo até rendendo o que poderia. Isso é a mesma coisa que você pegar uma linguagem orientada a objetos e não programar orientado a objetos. Bem, estava falando então que simplesmente utilizar uma linguagem orientada a objetos não é suficiente para se atingir essa reusabilidade. Temos que trabalhar de forma eficiente para aplicar os conceitos de herança e associação, por exemplo. Esses conceitos de herança é o que é basicamente a materialização do reuso. E a gente vai falar disso mais para frente, sobre herança. Para alcançar esse fundamento, a orientação a objetos provê conceitos que visam facilitar essa nossa aplicação, né? Como a gente falou aí, que é a herança. Já na associação, o aproveitamento é diferente. Uma classe pede ajuda à outra para poder fazer o que ela não consegue por si só. Em vez de simplesmente repetir em si o código que já existe na outra classe, a associação permite que uma classe forneça uma porção de código para outra. Assim, essa troca mútua culmina por evitar repetição de código. Então, é a mesma coisa de você pedir ajuda para alguém. Isso que a classe faz. Ela pede ajuda naquilo que ela não dá conta de continuar. E vamos falar agora, então, do terceiro fundamento, que é o encapsulamento. Tá? Olha aqui, por exemplo, essa receita aqui. Vamos pensar nessa receita. Ó. Uma analogia que a gente tem aí, né, para a gente entender o que é esse encapsulamento, é quando você vai no médico, e aí você pede uma... Você pede não, né? Você se consulta, e aí ele vai te passar um remédio. Imagina que ele te passasse o remédio nesse formato. 400 miligramas de ácido, não sei o quê, 1 miligrama de maleato, blá, 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 10 miligramas de cloridato de qualquer coisa, 300 miligramas de cafeína. Misturar bem e ingerir com água. Repetir em momentos de crise. É um pouco difícil, né? Você olhar esse remédio, olhar essa receita e imaginar o que é isso. Você não vai entender nada, tá? A primeira coisa que a gente vê na nossa mente é onde achar essas substâncias. Será que é vendido tão pouco? 1 miligrama de alguma coisa? Será que vende? Como misturar? Existe alguma sequência? Seria uma tarefa difícil, até bem complexa de ser realizada. Mais simples do que isso é o que os médicos realmente fazem. O que eles fazem? Eles passam para a gente uma cápsula, ali, ó, onde todas essas substâncias já estão prontas, ou seja, elas já vêm encapsuladas. Com isso, não será preciso se preocupar em saber quanto e como as substâncias devem ser manipuladas, para no final termos o comprimido que resolverá o problema. O que interessa é o resultado final. No caso, a cura do resfriado. A complexidade de chegar a essas medidas e como misturá-las não interessa para nós clientes, para nós pacientes, né? É um processo que não precisa ser do nosso conhecimento. Dá uma olhada, eu tenho todos os pozinhos aí, né? Os componentes, e aí eu tenho o remédio pronto, que é o que eu quero. Eu não quero saber como vai ser feito, eu não quero saber quando, enfim, eu quero o remédio pronto, eu quero resolver o meu problema. Essa mesma ideia ela se aplica na orientação a objetos. No caso, a complexidade que desejamos esconder é a de implementação de alguma necessidade. Com encapsulamento, podemos esconder a forma como foi feito.
dando a quem precisa apenas o resultado gerado. Então, dentro do nosso sistema, eu chamo uma função total. Eu não quero saber como essa função é feita, eu só quero receber aquele total como retorno. Né? Não importa para quem requisitou algum processamento ou conhecer a lógica que foi empregada para gerar esse resultado final. Apenas o resultado obtido é que é relevante. Uma vantagem do encapsulamento é que as mudanças se tornam transparentes. Ou seja, se nessa função, por exemplo, que eu falei, que pega o total, tiver alguma mudança, eu que estou requisitando esse total não vou saber e não preciso saber dessa mudança. Né? Quem usa não será afetado quando o seu comportamento interno mudar, porque eu sempre vou retornar a mesma informação, o total. Linguagens estruturadas provém esse fundamento, mas para atingir é mais difícil. Então, numa linguagem estruturada, você ia ter que usar uma função, você ia ter que usar um módulo, alguma coisa desse tipo. Os conceitos de classe, método, entre outras coisas, facilitam muito a aplicação desse fundamento. E a gente vai falar sobre classe e método um pouquinho para frente também, tá? Bem, uma outra característica do encapsulamento é também a ocultação da informação que a gente não precisa. Nesse caso, ele blinda o aspecto interno do objeto. Aqui, ó, a imagem. Então, ele blinda o aspecto interno do objeto em relação ao mundo exterior. Assim, cria-se uma casca, olha em volta aí. Os métodos que aprenderemos mais adiante, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ao redor das características, que também são conhecidos como atributos, que tem como finalidade evitar os resultados inesperados, acessos indevidos, entre outros problemas. Então, para acessar os dados dentro dessa função, vamos chamar assim, né, o encapsulamento, o que ele provê? Ele provê uma casca de proteção. Então, na verdade, você não acessa o dado, você acessa uma operação e essa operação acessa o dado. Então, alguém externo, né, uma solicitação externa não acessa diretamente, isso é mais seguro. Tá? Isso é mais seguro para evitar problema. E, embora a orientação a objetos tenha vantagens em relação aos paradigmas que vieram antes, existe uma desvantagem inicial. Ser um modo um pouco mais complexo e difícil de se pensar. Isso pode ser atribuído à grande quantidade de conceitos que devem ser assimilados. Por aqui deu para ter uma ideia, né, do que a gente está falando. Para podermos trabalhar orientado a objeto, então a gente tem que saber. Tem bastante conceito, só que também o interessante da orientação a objeto é o seguinte: você começa a programar orientação a objetos e você começa a entender muitos conceitos quando você começa a programar. Eu passei por isso, em que eu olhava os conceitos e muitas coisas não faziam sentido olhando só os conceitos. Teve coisas de orientação a objetos que eu só entendi realmente quando eu comecei a programar orientado a objetos. Por isso que eu recomendo, né, para o estudo, quando você está estudando orientação a objetos, você saber pelo menos já uma linguagem. A ideia é que você já sabe lógica de programação e saber pelo menos uma linguagem de programação para você poder pegar esses conceitos e praticar e criar exemplo e estudar já programando. Tá? Bem, enfim, esses conceitos eles devem ser aprendidos de forma mais clara e eficaz possível, pois só com o seu domínio é que a gente pode trabalhar de forma efetiva e consistente com programação orientada a objetos. Com programação orientada a objetos.